Começa agora o Marco de hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, queridão. Tudo bem? Tudo, e você? Como é que você está? Tudo ok. Empolgado com o programa de hoje. Eu também. E o Alfredo já está no ar no seu aguardo. Que joia. Então, gente, assim, é uma honra a gente poder conversar hoje com o Alfredo Sternheim, que é o nosso convidado. Tentar falar um pouquinho dele. Tem muitos anos de carreira, também é crítico, além de cineasta, também é crítico de cinema, e também escreveu alguns livros. Então, vou tentar aqui, eu fiz um resumo aqui, mas vou ter que ficar um tempinho tentando sintetizar. Então, o Alfredo, filho de judeus, o pai dele é alemão e a mãe marroquina, se refugiaram, fugiram do nazismo e se refugiaram no Brasil. Ele foi assistente de direção do grande Walter Guccuri, tive a honra de conhecer até em Los Angeles, quando estava lançando Forever. Até o Walter Guccuri era meio que considerado por alguns críticos tipo assim, o Bergman brasileiro. Eu acho que ele estava mais para Michelangelo Antonioni, com uma pegada erótica, assim, filtrada pelos gostos latinos, digamos assim. O Alfredo, nosso convidado, foi assistente do Walter Guccuri em mais de um filme, mas o principal para mim é um dos meus filmes brasileiros favoritos, que é o Noite Vazia. Daí logo depois, tipo assim, com 28 anos, ele se tornou diretor e roteirista, com um filme chamado Paixão na Praia, com a Norma Begel, que sinal estrela do Noite Vazia, ele havia sido assistente, a Lola Brá e o Everton de Castro. Esses dois últimos foram premiados até pelas interpretações. Depois disso ele fez mais de 20 longas, grande parte deles de enorme aceitação popular. Alguns dos principais filmes do Alfredo Sternheim foram Anjo Loiro, com a Vera Fischer, baseado até numa obra do Henry Mann, que era irmão do Thomas Mann e autor daquela obra Primo Súdito. Esse filme também era com a premiada Célia Helena e um dos meus atores brasileiros favoritos, o falecido Mário Benvenuti. Também fez A Pureza Proibida, Lucila Anjo Pecador, ambos com Rosana Guessa e o Carlo Mossi, Corpo Devasso, produzido e selado pelo grande Davi Cardoso, né, que a gente já teve a honra de entrevistar, e coescrito por das cabeças mais admiradas, um dos caras mais inteligentes do cinema paulista, o Odi Fraga. Depois disso também teve uma Herança dos Devassos, que era com Roberto Maia, a Elizabeth Hartmann, Sandra Breia e a Claudette Jobert. Amor de Perversão, com a Norma Bloom, Raul Cortez, Alvamar Tadei, Leonardo Vilar, um dos filmes mais caros daquele ano. Na década de 70 não teve um filme com tantas estrelas assim. E na fase do sexo explícito, dois filmes que o Alfredo realizou, acho que se destacam, um deles seria Sexo em Grupo, que é um filme, por sinal, que eu tive que implorar. Eu tinha cerca de 14 anos de aparência de 10, tive que implorar para me deixarem entrar no cinema. Num cinema aqui de Porto Alegre, não vou citar o nome para não fazer propaganda, e também Variações do Sexo Explícito, que é um filme bem interessante, porque ele faz um comentário sobre a indústria pornográfica do Brasil na época, que era sobre uma equipe filmando um filme pornô. Então, livros que ele escreveu, por exemplo, tem Prazer e Cinema, que é sobre o cineasta Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, Davi Cardoso, Persistência e Paixão, Sueli Franco, Alegria de Apresentar, Cinema da Boca, Dicionário de Diretores, e a autobiografia Alfredo Sternheim, Insólito Destino. Então quero dar, finalmente, estou meio sem ar, as boas-vindas ao Alfredo. Tudo bem, querido? Alô? Alô? Oi, Alfredo, está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Tudo bem, querido? Falou, tudo. Tá. Estava tentando fazer assim uma síntese da tua carreira, tá? Muita coisa ficou de fora, mas... Não, acho que você resumiu bem, muito bem. Realmente, ouvindo, né, eu falei, nossa, eu já fiz tudo isso, fiquei até cansado. Então, assim, vamos tentar começar bem pelo início, assim, tá? Como é que foi que teus pais se conheceram? Fala um pouquinho, assim, dos teus pais, assim, a mãe marroquina, o pai alemão. Como é que foi isso deles acabarem no Brasil?
Foi um caminho, os dois vieram por caminhos bem diferentes. Meu pai veio para o Brasil em 1933, quando já sentiu que o nazismo estava pondo suas garras. Ele estava trabalhando na Bélgica, não voltou para a Alemanha e viu que tinha um emprego de técnico textil em Guaratinguetá, São Paulo. Ele veio para cá, conseguiu, E minha mãe veio fazer turismo com a mãe dela, minha avó, e visitar o tio-avô, que era dono da indústria textil que meu pai prestava serviço. Minha mãe veio em 1936, saiu do Marrocos, veio para o Rio de Janeiro, onde morava meu tio-avô. Aí, quando ela estava aqui, estourou a Guerra Civil Espanhola. Aí veio aquela conversa, não volta, que a situação lá está feia. E também a Segunda Guerra Mundial que começava, né? E aí foi aquela coisa, os dois se conheceram na casa do meu tio-avô, meu pai como funcionário dele, minha mãe como sobrinha, e casaram, aí ele veio trabalhar em São Paulo e aqui nasceu eu e meu irmão, né? Que legal, meu irmão que mais legal. velho. E quer dizer, obviamente, quando eles decidiram que era melhor ficar no Brasil, eles obviamente não falavam português, né? Não tinha condições mais de se regressar à pátria. Meu pai, principalmente, alemão judeu, quer dizer, meu pai ainda tentou tirar da Alemanha o pai dele e o irmão dele, mas o irmão dele acabou morrendo num campo de concentração. Uau! E meu avô foi preso, ficou preso até o fim da guerra num campo de concentração, até 1944, quando os aliados invadiram. Mas ele já não tinha mais condições físicas de fazer uma viagem. Ele estava com 77 anos e ao quebrado, claro, passou 3 anos num campo de concentração, não tinha condições. E meu pai antes tentou, né, mas o governo brasileiro criou muitas dificuldades, criava na época da ditadura do Getúlio Vargas, o Getúlio tinha simpatia pelo nazismo. Claro, o Vargas começou como amigão. E os consulados não davam vistos nem nada, né? Meu pai não conseguiu trazer meu avô para cá. Cresceste então com pai e mãe falando português com sotaque pesadíssimo, então? Por incrível que pareça, meu pai aprendeu bem o português, ele falava de uma forma super correta. Minha mãe não. Durante toda a vida ficou com sotaque até morrer aqui em 95, né? Um ligeiro sotaque espanholado, porque minha mãe era do Marrocos Protetorado Espanhol, né? Tá. Que o Marrocos era dividido, francês e espanhol. E eu ia chutar até que eu achei até que era do lado francês, mas foi do lado espanhol, então. Não, eles falavam entre eles em francês muito, porque era uma língua que meu pai dominava e minha mãe também. Então, quando eu não queria que as crianças ouvissem, aí eu aprendi francês bem, né? Que maravilha. E me diz uma coisa, fala um pouquinho da influência do Walter Hugo Cury, né? Tem filmes teus que eu acho que tem essa pegada curiana, diríamos assim, né? Por exemplo, Herança dos Devassos, o Paixão na Praia mesmo. Fala um pouquinho, pode ser assim, de uma memória assim, que tens assim do Walter, que tens do Walter Hugo Cury, assim como uma espécie de mentor, diríamos assim, apesar da diferença de idade, assim, não ser, né, tão grande. Pode falar um pouco disso? Não posso, claro. Eu acho o seguinte, o Cury, eu acho assim que eu fui um abençoado, fui sortudo de ter trabalhado com o Cury, porque em termos de linguagem, de domínio de linguagem cinematográfica, de adequação de linguagem, o Cury era um mestre. E não é porque eu trabalhei com ele, mas acho que no Brasil ele era um dos maiores diretores nesse sentido. Ele sabia cuidar da imagem em função do conteúdo e tinha... Agora, assim, em termos autorais, eu acho que eu sou um pouco diferente dele. Ele tinha uma visão mais machista, mais assim, literária, mas eu me preocupei mais em fazer um cinema emocional, né? Entendi. Eu não me sinto influenciado tematicamente pelo Cury. Me sinto assim em termos de linguagem, eu acho que
que com ele era um cineasta cinéfilo. E um espeta ele do e o cinema, Biafra, né? os responsáveis pela descoberta do Ingmar Bergman, antes que o Bergman fosse descoberto na Europa. Em geral. Então eu na minha influência, na minha formação cinéfila, eu acho que tive uma boa influência do Biafra e do Curi, e na linguagem do cinema, como usar a câmera, como planejar a filmagem, tudo isso, eu tive uma escola fantástica. Tematicamente, o que existe assim, semelhança é que, também mais por razões de orçamento, eu fiz os meus primeiros filmes, Paixão na Praia Anjo Louro, mais intimista, né? Em função da mulher. Mas assim, a coisa da função da mulher era também porque, salvo só depois com o Davi Cardoso que se abriu uma exceção, com Amor de Perversão, o cinema brasileiro não costumava muito investir em protagonismo masculino, vamos dizer assim. Claro, Se você verificar os filmes da época, não só do Curi, mas o Curi é que dava um tratamento realmente especial às atrizes. Era preciso ter uma protagonista, assim, mulher, né? Mais para os homens irem assistir e daqui a pouco até levarem as namoradas, mas era mais voltado para o público masculino, né? Para captar fazer os homens exatamente. Em casa, né? Você pode ver, enquanto que o cinema americano teve astros tipo John Wayne, nós não tivemos, fora o Davi Cardoso, um pouco Tony Vieira. O cinema não criou astros e, em compensação, criou estrelas tipo Vera Fischer, Norma Bengel, Helena Ramos, Aldine Miller, claro. Tinha um monte assim, né? E porque tinha essa coisa de se centralizar na mulher, né? Na mulher. Os únicos filmes que eu vi centralizados em personagens masculinos foi O Corpo Devasso e O Amor de Perversão, que foi uma obra de encomenda, eu amei fazer, que tinha o Paulo Guarnieri de ator principal, mas a atriz era Alva Marta Day, que era a esposa de um dos produtores, né? E me fala assim um pouquinho tem um filme teu que é adorado, assim, super popular, que é o Lucila, Anjo Pecador, tá? Então, com Rosana Guessa, com Carlo Mossi, já tinha trabalhado com eles antes num filme produzido também por ela, que é o Pureza Proibida, que é um filme que eu acho também muito bacana. Mas assim, no caso do Lucila, Anjo Pecador, né, foi produzido pelo Palácios e pelo Galante, que vinham de uma carreira já com vários sucessos na chamada Boca do Lixo. Eu sempre achei, para te falar a verdade, essa expressão assim um pouquinho pejorativa, né? Boca do Lixo, sei lá, nunca me soou muito bem. Não sei quem é que bolou essa alcunha, assim, mas parece que foi, pelo menos inicialmente, de forma pejorativa. O Lucila foi justamente o Alfredo Palácios, que da dupla Palácios e Galante. O Palácios tinha uma formação cultural bem alta, bem grande, era advogado formado, e ele queria mais legitimidade, assim, ele estava querendo meio, tipo assim, ganhar finalmente o respeito da crítica, diria assim? Exato, ele queria dar nobreza, vamos dizer assim, respeito à atividade de produtor. A primeira ideia dele era fazer uma versão cinematográfica do Éramos Seis, da senhora Leandro Dupré, que é um romance maravilhoso, que depois foi feito telenovela. Eu fiz uma adaptação, conversamos com a senhora Leandro Dupré, ela foi maravilhosa, gostou da minha adaptação, mas quando chegou na hora de discutir direitos autorais, o advogado dela e o Galante se desentenderam de uma forma bem brava até. Entendi. Não deu certo. Aí, então vamos procurar uma outra obra, então, de pedigree, diríamos assim. Vamos tentar outra obra com pedigree, no caso, o José de Alencar, para fazer uma obra. Foi exatamente foi esse o caminho do Palácios. Eu tinha lido quase tudo do José de Alencar, menos Lucila. Aí ele me deu para ler, eu falei, mas você não quer fazer Senhora, Violina? Não, esse você vai gostar, tenho certeza. E de fato, ele tinha razão. Eu li de uma vez só, me apaixonei pelo livro, e aí... Super moderna a trama, né? Super moderna a trama, né? E foi realmente, o pai da criança foi o Alfredo Palácios, da ideia, tudo, né?
Deixa eu perguntar assim, os teus filmes, assim, vários deles, parecem girar ao redor de temas como a hipocrisia dos tabus sociais, né? Ou dos tabus da sociedade e também relações atribuladas entre as classes. Principalmente relações até conflitos assim, sexuais entre pessoas de diferentes classes e também o que uma pessoa espera da outra baseado em estereótipo que ela tenha sobre o grupo ao qual ela pertence. Pode falar um pouquinho disso, porque eu vejo um pouco de Nelson Rodrigues, sei lá, um existencialismo assim de Schopenhauer, até assim, o lance do peso das expectativas impostas pela religiosidade, tem um pouquinho, parece, de Pasolini, né, esses questionamentos pós-sexo do Antonioni. Fala um pouquinho disso, pode ser? Não, pode, mas eu acho bacana a tua observação, acho realmente... Mas acredito, não sei, posso estar... Foi tudo de uma forma involuntária, não tão deliberada nesse sentido, como você falou, do pós-sexo. Realmente acontecia isso. Alguém até numa época observou que eu sempre me preocupava em pôr o pós-sexo de uma forma mais lírica e doce, vamos dizer assim, todos os filmes. Mas acho que não foi uma coisa deliberada, vamos dizer assim, né? Foi uma consequência natural na hora de fazer o roteiro, na hora de que geralmente eu fazia os roteiros não por vaidade autoral, porque se eu não fazia, não tinha filme, né? Então, eu fazia sozinho, bem que em muitos casos eu pedi para ter um parceiro, uma parceira, alguma coisa, mas por economia, o cinema da Boca era muito econômico. Mas o Di Fraga trabalhou contigo em roteiro. Trabalhou, né? Foi o único, mas não foi bem que ele fez conjuntamente comigo. Eu entreguei o roteiro para o Davi, o Davi falou, eu quero que o Odi dê umas mexidas. Falei, tudo bem, fica à vontade. Ele era o produtor. O Odi fez, elegante, ético como ele era, veio falar comigo, olha, eu acho isso, aquilo. Tudo bem, e ficamos num acordo. Foi o único filme que eu pude, assim, ter um colaborador contratado, vamos dizer assim, para dar uma olhada, para dar uma supervisional, para dar uma colaboração ao roteiro, né? Tive, assim, num filme, eu consegui, assim, amigavelmente, uma supervisionada, foi no Brisa do Amor e no próprio Lucila, do Marcos Rey, que foi um grande escritor, uma pessoa maravilhosa. Popularíssimo também. E fez muitos roteiros, mas ele tinha um carinho por mim e não quis nem cobrar. Ele falou, não, eu só dei uma olhada e só aponto isso, aquilo. Eu queria sempre, em outros filmes, ter o Marcos Rey comigo. Eu não pude ter, né? Os produtores não deixavam, por razões puramente econômicas. Tá. Não, assim é até legal citares o Corpo Devasso, porque esse filme eu até me envergonho de dizer que eu só vi faz uns 15 anos. Eu já tinha, eu li, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse filme, eu acho que foi numa Playboy que aparecia, tipo assim, fotos, anuário, né, as cenas mais eróticas do ano. Eu me lembro que tinha uma foto do Davi Cardoso, uma foto do filme, né? E até tem um ator que a gente até entrevistou, que também é diretor, um cara sensacional chamado José Miziara, que trabalhou contigo, né? E ele fez, por exemplo, é um tema meio que corrente também em muitos filmes brasileiros, que é aquilo do cara do interior, né, que tenta, né, conquistar a cidade grande e acaba quase que meio sendo devorado por ela, né, sem contar que devorado pelas mulheres da cidade grande, né. No caso, o Miziara, eu pensei agora, quando a gente estava conversando, né, nos Tempos da Vaselina, nos Embalos Alucinantes, no Bem Dotado Homem de Tu, e no Corpo Devasso tem isso. Fala um pouco desse tema, assim, se você te deram a ideia, faça um filme sobre esse tema e daí desenvolveste o roteiro, ou não, veio de início já com essa não, foi de início, o argumento, tudo, a proposta inicial foi minha, já com começo, meio e fim, com todas aquelas situações de se envolver com mulheres e com homens, que era uma coisa meia... Arlindo Barreto. Com Arlindo Barreto, com aquelas cenas de rua.
E na época eu levei o projeto para o Davi, falei, olha, Davi, eu escrevi para você, tal, pensando, eu tinha me inspirado, não inspirado, mas eu citei como exemplo o Perdidos na Noite, com John Voight e Dustin Hoffman, né? E ele gostou, ficou super atraído pela ideia, falou, vamos produzir. E ele hesitou, mas depois ele embarcou na ideia das cenas gays, assim, porque era um pouco arrojado em termos de sexo, tudo naquela época, 1980. Ainda mais com um galã como o Davi Cardoso, né? E um galã, mas ele falou, não, vou encarar assim. E bacana ainda, ele falou, quando o filme ficou pronto, ele apostou, eu quis fazer uma montagem de que caso tivesse cortes, não atrapalhasse a narrativa, né? Porque havia um medo geral de que a censura fosse cortar algumas das cenas do filme. Tanto que nunca foi agora isso eu estou sendo um pouco irônico de raivinha. Nunca um filme, tantos críticos da época pediram para ver um filme meu antes do lançamento. É mesmo? É mesmo. Você conclua o que quiser. Deduções, isso, fique a dedução a cargo de cada um. Tem um filme até carioca, eu até também chegamos a entrevistar o Antônio Calmon, que até tem alguns paralelos, né? No caso, não é uma pessoa do interior, mas um Paulo de Ipanema, né? E tem aquele Aventuras do Paraíba, que acho que foi depois também. Marco Altenberg, não é? Marco Altenberg, exato. Com Kaique Ferreira, falecido. Kaique Ferreira, acho que era. Kaique Ferreira, falecido, isso. Era interessante o filme. Mas foi engraçado porque todo mundo ficava me apurrinhando, dizia, você tem que fazer uma cabine. Eu falei, gente, o Davi não gosta de críticos, eu era crítico, não vai fazer cabine. Não, mas se cortar, não sei o quê. Aí falei com o Davi, faz, mas vê lá, hein, se depois alguém meteu o pau antes de meter. E o Davi falou, não se preocupa que esse filme não vai ser cortado. E realmente não teve problema mesmo de corte? Não teve? Não teve nenhum. Ele foi para Brasília. A censura sempre foi uma coisa no Brasil bastante esquizofrênica. Tinha também um pouco a ver com daqui a pouco gostar do diretor, com a cara da pessoa. Era um troço parecia assim, tipo assim, se a pessoa não uma época ruim do mês, tinha né? também uns outros mecanismos, vamos dizer, extramoralistas. Por exemplo, Anjo Loiro não era para ter tanto problema, ser proibido pela... Para mim me traumatizou muito a proibição, porque o filme depois de um mês de lançado, ele teve assim, uma censura retroativa, tipo assim, exatamente. Né? Eu fui lá, briguei, quase fui preso, porque falaram que eu não obedecia cortes, e eu obedeci, tinha 4 cortes, foram obedecidos, e de repente, quando o filme estava dando um dinheirão, a gente estava superando filmes estrangeiros, como Burt Lancaster, o Scorpio, o Dia do Chacal, a gente estava bombando, como se diz hoje, assim, 5 semanas já tínhamos 1 milhão de espectadores com apenas 40 cópias. Uau! Não tínhamos conseguido ainda lançar no Rio de Janeiro. O Scott é aquele do Burt Lancaster e o Alain Delon, né? Exato. Isso. E é um filme que entrou com uma publicidade imensa, né? Porque eles estavam na moda, Alain Delon. Claro. E nós conseguimos, vamos dizer, sufocar. Estávamos na 5ª semana e o filme finalmente ia estrear no Rio. A gente não conseguia estrear no Rio de Janeiro e outras cidades por falta de que naquele tempo a cópia custava caro, né? Então a gente estava trabalhando com 40 cópias e já tinha 1 milhão de espectadores. Uau. Então a Condofilme falou, não, esse filme vale investir em mais cópia, vamos estrear no Rio logo. 2 dias antes da estreia do Rio, 5 dias antes, veio a ordem de interdição, né? E perdemos o Rio, tudo, né? Quer dizer, e aí, claro, atrapalhou a carreira comercial de um filme que em 5 semanas fez 1 milhão de espectadores com 40 cópias, era um fenômeno, né? Fenômeno. E, assim, quando eu te citei antes, né, influências que me parecia deles, até falar, já sei que não foram intencionais, né, tem uma frase que me veio à cabeça do Antonioni que eu acho que daria para encaixar em alguns dos teus filmes. Que ele não entendi, desculpa. Hã? Não entendi, não consegui escutar, desculpa. Eu disse que tem uma frase do Antonioni que eu acho que dá para encaixar em alguns dos teus filmes,
que é: a humanidade segue uma moralidade estereotipada e rígida que é sustentada pelas pessoas de forma consciente, pois mudar isso exigiria coragem frente a essa covardia e trabalho frente a essa preguiça. Então, é verdade. Eu acho que isso... a frase, você escolheu bem a frase, realmente é isso mesmo. Ah, tá. Então, pois é que eu estava vendo a Herança dos Devassos de novo e me veio à cabeça, né, esse comentário dele. Eu queria te perguntar assim também, querido, sobre trabalhaste várias vezes com as mesmas pessoas, tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras, né? Até vai estar, como se fala em inglês, Repertoire Company, né? Tipo assim, Rosana Guessa, Ivete Bonfá, Walter Portela, Everton de Castro, Carlo Mossi, Luiz Carlos Braga, Mary Vieira, trabalhaste mais de uma vez, né? Integrantes de equipe tipo o grande Deus do Tempo, Antônio Meliandi, o músico Mário Edson, os montadores Gilberto Wagner e Jair Garcia Duarte. Fala um pouquinho dessa relação familiar com a equipe na frente e atrás das câmeras, pode ser? Pode, não. Era uma coisa, para mim, fazer cinema era uma festa. Era um prazer, assim, que, claro, eu procurava transmitir às pessoas que estavam trabalhando comigo, a criar um clima gostoso de filmagem. E esse clima existiu. Com todos os meus filmes, eu posso dizer que problemas pessoais, eu também fui muito sortudo, muito abençoado nesse sentido. Eu só tive, na frente, com o elenco, eu só tive problema com 3 intérpretes. O resto foi, assim, uma relação super suave, bacana, receptiva de ambas as partes, quer dizer, e com a equipe a mesma coisa. Então, claro, eu procurava trabalhar com pessoas com quem eu já tinha trabalhado, nem sempre conseguia, porque incrivelmente no Cinema da Boca a agenda das pessoas estava bem preenchida. Então gostava muito de trabalhar com o Toninho Meliandi, mas foi maravilhoso. Com o Reinaldo Paes de Barro também fiz vários filmes, com o Luiz Antônio de Oliveira, que eu lancei. Fiz 2 filmes com o Carlos Reichenbach, que era um diretor de fotografia. Com o Cláudio Portiolli acho que foi um só, né? Só fiz Só o Corpo Devasso, né? Corpo Devasso, mas eu me dava super bem com ele. Porque eu adorava o trabalho dele. Eu achava, na minha opinião, ele e o Antônio Meliandi os 2 melhores. Eram ótimos. E como pessoas, o Cláudio era assim, um astral, era divertidíssimo. É mesmo, Nossa. E o Davi Cardoso, quando eu entrevistei, só tinha elogios para ele. Só elogios. Não, mas realmente o Cláudio deixou saudades como pessoa e como diretor de fotografia. Aliás, todos eles deixam saudade. Eu não nego, tem dias que eu choro de saudades daquele ambiente, daquelas pessoas. Sei que não dá, o tempo não volta, né? Uma pena, né? E assim, para finalizar, querido, a sua autobiografia se chama Alfredo Sternheim, Insólito Destino. Não leva a mal, assim, para quem não leu, por que Insólito Destino? Antes de mais nada, esse título foi teu ou foi dado pela Aplauso? Como é que Não, foi meu. Então por favor, não vou me alongar, Insólito Destino? Porque houve muitos episódios insólitos no meu destino cinematográfico, na minha vida, mas principalmente, eu acho que teve fatos assim insólitos que, principalmente em filmagem, aconteceram coisas que inexplicáveis e boas, mágicas, como o próprio fato do Lucila ter ido para o Festival de Teherã. A gente inscreveu para o mercado do filme, quer dizer, o mercado do filme é um setor que você só manda o filme para ser vendido, não vai ninguém. De repente vem o convite do Império Iraniano, porque o filme tinha sido selecionado. Falei, mas como é que foi na comissão de seleção? Não sei até hoje. Foi uma coisa insólita, maravilhosa. No Flávio de Carvalho também, eu fui filmar a série de desenhos, um documentário da mãe, que ele acompanhou a morte da mãe, são 9 desenhos. E aí fui no Museu de Arte Contemporânea e a diretora me diz, o número 2 está desaparecido. Falei, como? Nem o Flávio sabia disso. Quando eu estou filmando, chega uma perua da Varig para entregar um quadro que vinha dos Estados Unidos. Qual era o quadro? O número 2. Mesmo? Tem umas coisas muito loucas, né? Uau! Assim,
no bom sentido, insólitas. E tem outras que eu não vou me alongar aqui para contar, mas que eu conto no livro. Por isso que eu dei eu acho que o meu destino foi insólito, mágico, quer dizer, claro, eu fui atrás da carreira de cinema, tudo, mas o céu ajudou, os deuses ajudaram, né? Assim, então, assim, deixa eu adicionar só mais uma coisinha, assim, o que o Alfredo Sternheim de hoje, se pudesse se encontrar com o Alfredo Sternheim, que estava começando a filmar lá como diretor o Paixão na Praia, tivesse que falar com ele alguma coisa, assim, ou sei lá, dar um conselho, sei lá, o que tu dirias para ele? Aí, agora você me pegou. Não sei. Eu acho assim, quer dizer, claro que hoje eu acho que teria tido... É fácil a gente se criticar depois de 40, 50 anos, outras posturas, outras atitudes, vamos dizer, talvez mais espertas. Mas eu acho que valeu a pena, assim, ir atrás, né? Não sei. Gostas daquele Alfredo lá de 72, assim, numa boa, assim, gostas dele? Gosto, só acho, assim, que aquele Alfredo foi um pouco bobão, um pouco tímido, em termos que hoje, vamos dizer, a palavra nem era usada na época de marketing pessoal, eu não me preocupei muito com isso, né? Eu estava com tanto tesão, com tanto paixão em fazer cinema e escrever sobre cinema, tenho até hoje, vejo um filme por dia, que não me preocupei em me valorizar assim. Se vender como produto. Exatamente, você falou a palavra, exatamente, você falou isso. Eu não sabia me vender como produto, é isso. Alfredo, assim, ó, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo. Imagina, foi um prazer falar com você. Eu acompanho o teu trabalho já desde, eu até comentei no início aí, quando eu não tinha idade para ver filme de 18 anos e... Pois é, você me impôs como corretor de menores, eu estou preocupado agora. Com 13 anos eu fui nesse cinema ver coisas eróticas e daí no outro ano eu fui ver daí o Sexo em Grupo. Isso. Meu Deus, agora vão dizer que você, nessa onda de assédio, tudo você... indiciar como é corruptor de menor. Eu não tinha visto dessa forma. Sabe como é que é, né? Nessa época que todo mundo processa todo mundo, boa ideia, viu? É. Querido, de novo, um grande abraço, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Abraço, querido. Tchau. Marco Antônio Santos Freitas. Papo bom. Nossa, adorei. Eu gostei muito dele, viu? Finíssima mesmo, super inteligente e queridíssimo. Uau, que empolgação, que legal. Você gostou, né, chefe? Poxa. Bah! Grande Alfredo, uma pessoa assim super acessível e tem muita história para contar. Querido, vamos então para nossa viagem, nossa garimpagem? Vamos para sua garimpagem, você... Anos 50, então, começando, gente. E as pessoas não podem se esquecer que você é o Indiana Jones da Showtime. É verdade, você é o garimpeiro. Tem que achar agora a arca com os 10 mandamentos. Espera um pouquinho só que eu tô vendo aqui o que está acontecendo. Mas que 10 mandamentos? Não, que no primeiro era, eu acho que era a arca onde estavam os 10 mandamentos no primeiro Caverna Perdida. Né? Bicho, só tem 2 mandamentos. É o seguinte, o primeiro, você tem o direito de não ter direito. O segundo, você tem o direito de não abusar do direito de não ter direito. Eu já ouvi disso. Eu não vou perguntar o background, né? De onde é que veio isso, porque eu sei de onde é que veio um pessoal assim, de óculos escuros, assim, que gostava de usar verde. Exatamente, né? Isso é da época dos militares. E também tem uma... Mas essa frase, te lembra de quem é o autor dessa frase ou não? Emílio Garrastazu Médici. Ah, foi o Médici? É mesmo? E ele também tinha outra. Você tem 2 direitos. O direito de dizer sim, senhor, e quero morrer. Por favor. E nesse ponto, então, vamos ver, então, se conseguiu achar. Diga pra mim que sim. Não é achar. Eu tô acertando só aqui pra já colocar no ar. Tá. É uma canção de 54. Já tá na mão. Tá. Então vamos lá, gente. Vambora, Fufunha. I met a little girl walking down the street. She was fly as she could be. I tried to hold her hand, she didn't understand why.
gave up. Getaway child. Neighbor, you don't move me. I tried to make her understand that I was her loving man. I'm the women's pet, the men's regret. Now don't you understand? Still she said, get away, child. You ain't able. Get away, child. You ain't able. Get away, child. You ain't able. You don't move me. Now I was mad as could be, and I let her know how I felt. I walked away without a word. Was the first time a woman did melt. She said, get away, child, you ain't able. Get away, child. You ain't able. Get away, child. You ain't able. You don't move me. And grabbed me by my coat and said, baby, please don't go. I like your style, I like your smile, so baby, please be my beau. I said, get away, child. Get away, child. You ain't able. Get away, child. You ain't able. Oi, Marco Antônio. Uau, mas essa canção de 54, praticamente desconhecida, o nome é Getaway Child ou Getaway Child You Don't Move Me, ou seja, sai de perto, menina, que você não me emociona, você não consegue me seduzir. O que você tá ouvindo? Não tem como você me seduzir. O grupo é The Spaniels, que nem Cocker Spaniel. O maior hit do grupo foi em 1954, cerca de 11 meses depois dessa canção que a gente ouviu na íntegra ser lançada. A canção que... Perdão, deles que fez bastante sucesso é Good Night, Sweetheart, Good Night. Ou seja, boa noite, meu doce, boa noite, minha querida, boa noite. A gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. No caso, esse grupo, The Spaniels, foi o primeiro grupo do centro-oeste americano de rhythm and blues a fazer sucesso. Nos anos 50, não era comum, por exemplo, o líder de um grupo solar no microfone, enquanto o resto dos integrantes dividiam um outro. E, nesse caso, o vocal-chefe, digamos assim, o Thornton Pookie Hudson, fazia isso já na década de 50. Então, bem no comecinho, eles se juntaram mesmo profissionalmente em 52. Eles são da cidade de Gary, Indiana, mesma cidade dos Jackson 5, né, ou seja, da mesma cidade onde o Michael Jackson levou as primeiras surras, né, do Joseph Jackson, né, falecido há pouco. Eles chegaram ao número 5 da Billboard, do chart, né, da parada de sucesso de Rhythm and Blues da Billboard, e eles foram os primeiros artistas de uma empresa que nunca é falada, de uma gravadora chamada VJ Records. Normalmente quando a gente pensa, né, em gravadoras de negros, né, de propriedade negra, a gente pensa na Motown, na Stax, e essa na verdade é a primeira, dá para dizer que é a primeira gravadora de afro-americanos nos Estados Unidos, VJ Records. E eles foram os maiores nomes da VJ Records, e a coisa estranha é que eles explodiram em 54 e em 66 a gravadora já tinha ido à falência, supostamente por desvio de dinheiro e quebra-paus internos. Os outros integrantes desse grupo foram Ernest Warren, Opal Courtney Jr., Willie Jackson e Gerald Gregory. Depois até dois outros entraram, Bill Carey e John Herndon. Esse grupo The Spaniels pode ser ouvido em filmes como Três Solteirões e um Bebê, no seriado Arquivo Morto e Família Soprano. Então vamos tocar, se não for abuso, o maior sucesso deles, que é de 54. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, but
I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Marco Antônio. Pois é, essa canção aí, Good Night, Sweetheart, Good Night. A canção fez muito sucesso. Eu nunca comentei contigo, nem em off, nada, sobre a pessoa que a gente vai tocar agora, mas eu deduzo que gostes bastante desse cantor. Gosto. E tem uma vozinha pequenininha. Exatamente, mas sem... não vou usar de forma pejorativa, extremamente mimosa a voz. É verdade, né? é verdade. Isso. Então tá, então eu acertei, então pelo menos eu conheço bem o João. Vamos lá. I see him on the TV and I hear it on the radio. Gonna twist, gonna start with you. Do the wobble and a walk to see too. Locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. Well, they're moving and they're grooving, yeah, they're dancing with all they got. I see him shimmy, waddle, waddle, and they're stomping like I don't know what. Gonna twist, gonna start with you. Do the wobble and a walk to see too. Locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. Work on. Oh yeah. Well, they're dancing all over, yeah, they're dancing everywhere I go. You know I see him on the TV and I hear it on the radio. Gonna twist, gonna start with you. Do the wobble and a walk to see too. Locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. Well, they're moving and they're grooving, yeah, they're dancing with all they got. I see him shimmy, waddle, waddle, and they're stomping like I don't know what. Gonna twist, gonna start with you. Do the wobble and a walk to see too. Locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. 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 Ah, grande cantor, viu? Então Chris Montes, né? O Chris Montes, né? Com Z no final. A canção essa só fez sucesso. Essa canção adorável só fez sucesso na Inglaterra. É uma canção de 63, o nome Some Kind of Fun. Ou seja, vamos nos divertir um bocado, vamos ter um pouco de diversão. Um dos maiores sucessos dele, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, para quem ainda não conectou com o nome, né? Uma canção de 62, Let's Dance. Vou falar um pouquinho dele. O nome de batismo Ezekiel Christopher Montañez. Nasceu em Hawthorne, na Califórnia, obviamente a descendência mexicana, ele tem hoje 75 anos e continua se apresentando. A canção Let's Dance, que vai ver um trechinho, chegou ao 4º lugar na Billboard Hot 100. Ele é super fã do Ritchie Valens, né, que ficou conhecidíssimo pela versão mais famosa de La Bamba, e ficou muito chocado quando o Ritchie Valens morreu prematuramente. O Ezekiel Christopher Montañez, ou Chris Montes, ele só tinha 16 anos quando faleceu o Ritchie Valens. Então, o Charles faleceu em 59. Então, olha que coisa interessante, para tu, assim, babar retroativamente. O Chris Montes fez tour, olha só com quem nos anos 60. Sam Cooke, The Platters e Smokey Robinson and the Miracles. Só isso? Só. Ah, tá. Só. Imagina pagar por um show e ver esse quarteto, né? Tá. Quer dizer, quarteto não, esses 4 grupos, né? Tá bom. Não, pouca coisa, né? Muito. Em partes da Inglaterra, não vai se acreditar, quem abriu pro Chris Montes foram um quarteto de Liverpool, Beatles, isso. Tá. Um grupo assim que não teve muita carreira, apresentou. E outra coisa, a partir de 66, sabe quem virou o mentor do Chris Montes? Herb Alpert. Tá mal, hein?
Ele estava querendo, como é que eu posso dizer, ficar com um som mais adulto, e daí o Herb Alpert, durante um tempo, trabalhou com ele para ele sair um pouquinho desse rock and roll mais de festa e, como é que eu posso dizer assim, se amadurecer musicalmente. O Chris Montez pode ser ouvido em trilhas como Animal House, Clube dos Capagestes, Frantic, no Brasil era Busca Frenética, e um filme bem obscuro que eu gosto, só vi uma vez, chamado Fora de Controle, que é uma comédia de ação com a Cyndi Lauper protagonizando. Então, vamos tocar então um trechinho do Let's Dance hoje, 62. 1, 2, 3. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Oh, let's dance. Oh, let's dance. Go to the twist and stop the mashed potato too. Any old dance that you wanna do, but let's dance. Oh, let's dance. Hey baby, yeah, you throw me slow. Mas você sabe que não foi essa que fez sucesso no Brasil, né? Eu sei, graças a Deus, porque essa versão aí eu acho fraquinha, mas essa versão ao redor do mundo fez muito sucesso. Eu vou te mostrar aqui qual foi o sucesso dele. Abre aí, fofinha. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. Segundo lugar na Billboard. Uma maravilha, se eu não me engano essa canção até... 66. Em 66. 66. Essa canção é uma maravilha, eu acho que encaixa até melhor na voz dele, né? Porque ele não fica tendo que berrar. É verdade. Né? Mas a outra explodiu no mundo, né? Sim, no mundo, né? E deixa eu ver o que a gente podia falar. Vamos pros anos 70? Vamos nessa. Então tá. Vai lá, fofinha.
voz dela me lembra de alguém, Marco Antônio. Eu não lembro quem. Eu não tô... Não lembro. Não me vem ninguém à cabeça. Eu ia falar dessa canção desculpa, não é chatíssima, obscura, né? Sim. Canção de 78, eu acho a voz dela bem chatinha, mas essa cantora é muito famosa na Espanha e em outros países de língua espanhola. O nome dela é Jeanette. Essa canção é de 78, o nome é Heaven, Please Don't Let It Rain Tonight, ou seja, ela está pedindo aos céus, por favor, para não chover. A canção dela de maior sucesso, de 74, um hit que eu gosto, no caso é Por Que Te Vas, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, e que a gente pode falar dela, vamos ver, uma das maiores representantes do pop adolescente espanhol. O nome dela de batismo é Jeanette Dimesh. Ela nasceu em 10 de outubro de 51 em Londres, apesar de ter feito basicamente carreira cantando em espanhol, mas ela também canta em francês e inglês, né, como a gente ouviu na íntegra, essa canção, e catalão. O pai dela é hoje em dia é chamada República Democrática do Congo, na época era a colônia belga do Congo, e a mãe espanhola das Ilhas Canárias. Ela, quando pequenina, morou na Califórnia, em Chicago. Ela continuou se apresentando, e ela com 10 anos despertou para a canção, começou a compor, além de tocar violão, super fã do Bob Dylan, do The Byrds e do Donovan, e dos 200 maiores sucessos da Espanha, da parada de sucesso da Espanha, nos anos 70 e 80, 4 foram cantados por ela. A canção dela, que a gente vai ver mais famosa, que é de 74, daqui a pouquinho um trechinho, é a canção que ficou famosa pelo filme de 76, Cria Cuervos, do Carlos Saura, né? Ela também pode ser ouvida num drama espanhol chamado Piedras, que é considerado pela estrela Ángela Molina, ou Ángela Molina, e Novela das 8, que é um drama brasileiro com a Cláudia Hanna e o Matheus Solano. Vamos tocar um trechinho, então, Por Que Te Vas, por favor. Brilla sola y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Ô, Marco Antônio, o nosso oráculo brega aqui, o Fufunha, pede pra te informar que tem uma versão dessa música com a Lilian, viu? É mesmo? Com a Lilian, ao invés de Leno e Lilian? É mesmo, né? E pergunta pra ele, por favor, se pro nosso oráculo, se fez sucesso essa versão. Fez sucesso? Não. Não fez? Ah, tá, porque essa aí fez um sucesso enorme no Brasil, na Espanha, também na Argentina, no Chile, porque o filme foi muito popular, né? O Cria Cuervos é um filme lindo com a Geraldine Chaplin e com a Anna Torrent, ou Torrent, e é um drama assim que eu me lembro, esse e Mamãe Faz 100 Anos, acho que são os dois filmes mais populares do Carlos Saura, do diretor espanhol. Ô, Marco Antônio, um pedacinho pra você que o Fufunha achou. Tá, ele Lilian, não tem o que fazer na vida e fica Lilian procurando. Lilian Nath. Hoje na janela brilha o sol e mesmo assim estou tão triste, pois não sei como vai ser eu sem você. Essa noite quase nem dormi, só em pensar que fomos tão felizes e como vai ser eu sem você. Esse é o nosso oráculo brega, viu? Manda um abraço pra ele, porque eu achei bem fiel, né, a versão. E agora eu vou te fazer uma pergunta, João. Quando a gente tocou a primeira música, aquela dela em inglês, né, na íntegra, perguntaste pra mim logo depois, com quem que a voz dela é parecida? Pode ter sido a própria Lilian que pensou? Pode, né? Porque é muito parecido o timbre, né? Realmente. Muito parecido. Obrigado, Fufunha. Quer dizer que o Fufunha, então, não só me sacaneia, ele também me ama e me ajuda. Exatamente. E ele é o nosso oráculo brega. Você quer saber de brega, fala com ele. Tá, maravilha mesmo. Vamos então, por favor, para os anos 80. Vai lá, Fufunha.
Uma pena não ter feito sucesso, Marco Uma pena, Antônio. né? Lindíssima essa Uma canção. pena, uma pena. É de 81, foi lançado em 82. O nome é Don't You Throw Your Love Away, ou seja, não jogue fora o seu amor, não jogue seu amor fora. Essa cantora, Irene Cara, ou o nome de batismo, Irene Cara Escalera, ela, provavelmente o maior sucesso dela foi Fama, né, Fame, do filme. Ela até faz o papel da Coco Hernandes, ela também é atriz, e também depois ela ganhou até o Oscar, uma canção que ela coescreveu, que é o Flashdance for a Feeling, né, do filme Flashdance. Essa cantora aí, que eu acho maravilhosa, ela nasceu em 59 no Bronx, em New York City. Ela também é tecladista, exímia tecladista, e o pai dela, operário e saxofonista nas horas vagas, era negro de Porto Rico. A mãe era lanterninha num cinema de origem cubana. Ela tirou o 3º lugar aos 3 anos de idade num concurso de Little Miss America, e com 5 anos já estava tendo aulas de canto, balé e sapateado. Com 9 anos, ela já havia lançado um disco cantando em espanhol. Interessante que ela também foi backing vocals na explosão da era disco. Sabe pra quem? Pra gente que eu aposto que gosta. Pra Vicky Sue Robinson, né, do Turn the Beat Around, e da Evelyn Champagne King. Adoro. Isso. Isso no auge da era disco, né? Essa cantora, ela tá super sumida. Eu cavoco há anos querendo saber o paradeiro dela. Tipo, as últimas notícias é coisa assim de 6 anos atrás, de um grupo que ela iniciou com outras mulheres que não fez sucesso, e tem grande chance da teoria que eu vou dizer agora não ser chute, quer dizer, não é chute, né, mas não tá muito, não estar longe da realidade. É que parece que ela teve um lance de direitos com gravadoras que ela, né, foi atrás, que estavam devendo dinheiro. Parece que ela fez um mega processo com numas gravadoras, e daí obviamente ela entrou para a lista negra, né? Foi Make Blacklist, porque é uma grande cantora, né? E não é uma atriz mesmo. Por sinal, até aquele ator Jake Gyllenhaal, que está super em voga hoje em dia, o pai dele, o Stephen Gyllenhaal, que é diretor, até dirigiu um filme de ação com Peter Fonda, a Irene Cara e a Tatum O'Neal, lá pelos anos 80, que o nome era Certain Fury, que era um filme policial, assim. Então, quer dizer, ela é uma atriz expressiva e canta realmente com a alma. Vamos tocar um trechinho só pra gente chover no molhado um pouquinho da canção. Tem que Fama. tocar, né? Vai, maravilhosa. Tem que tocar, não pode deixar. Por favor. Isso tocou até doer o ouvido, viu? Pois é, eu só tenho que discordar contigo numa parte dessa informação, né? Que falasse que tocou muito, né? Agora a parte do ouvido não, o Cemitério não canta essa música. Essa canção é maravilhosa. E olha essa coincidência, eu só estava pensando agora que o filme foi lançado em 80. E eu me lembro que eu andei lendo que o filme Fama, uma questão de 2 semanas, ele completou 38 anos. Então, quer dizer, pra tu ver, tá tudo meio, as peças vão se encaixando, né? Então, sei lá, quero agradecer o espaço, a audiência e a força de todos aí, e até quinta-feira. Até quinta-feira, um grande abraço a você. Tá? Obrigado. E eu vou mandar um e-mail para Todd Handegren e vou ver se ele nos ajuda a encontrar a Irene Cara. Uau, perigo até eles já terem trabalhado. Pode ser. Manda um abração pro grande Todd Rundgren, que fica final, tranquilo. Das poucas rádios no Brasil que se dá o trabalho de tocar trabalhos dele, né? Inclusive obscuros. É verdade, Né? Então, é verdade. Correto? Um grande abraço. Abraço, gente. tchau. Obrigado.